Em janeiro de 2023, o Brasil acordou para o que parecia ser um erro administrativo, mas que rapidamente se revelou como o maior estelionato corporativo da nossa história: 20 bilhões de reais. Esse foi o número inicial jogado ao público, um rombo contábil em uma gigante centenária. Mas à medida que as máscaras caíam, o número saltava para assustadores 43 bilhões de reais. As lojas americanas não eram apenas uma varejista, era o orgulho do mercado financeiro nacional. Sob o comando indireto dos 3 homens mais ricos do país, o trio de ferro, a empresa era vendida como o ápice de eficiência e gestão moderna. Analistas, em um frenesi cego, projetavam que as ações chegariam a custar R$ 37. No dia seguinte ao anúncio, elas valiam menos que um chocolate nas prateleiras da loja, 80 centavos. Mas a verdadeira tragédia não está no gráfico que despencou, está na pergunta que o Brasil se faz hoje: como uma fraude dessa magnitude aconteceu por décadas sob os narizes de auditores e conselheiros, e por que, após tanto tempo, os arquitetos do colapso parecem continuar intocáveis. Enquanto pequenos investidores perderam as economias de uma vida e 130 mil CPFs foram dizimados, os bastidores revelam um trama de venda de ações por diretores pouco antes do caos e uma blindagem jurídica que desafia a justiça. Este não é apenas um caso de inconsistência contábil, é a maior traição do mercado brasileiro. Para entender como o Castelo de Cartas foi construído, precisamos voltar a 1929. 4 americanos, John Lee, Glenn Mattson, James Marshall e Betson Burger, cruzavam o oceano com uma ideia simples: exportar o modelo 5 cents para Buenos Aires. Mas o destino tinha outros planos. No navio, foram convencidos a aportar no Rio de Janeiro. O que encontraram foi o mercado virgem, uma massa de funcionários públicos e militares com renda estável, mas baixo poder aquisitivo. A primeira loja em Niterói, com o slogan provocativo "Nada além de R$2.000", foi um sucesso imediato. Em um ano, já eram 4 lojas. Em 1940, a Americanas abriu seu capital, tornando-se uma sociedade anônima e um pilar do consumo brasileiro. No entanto, o verdadeiro salto e início da cultura que levaria ao abismo ocorreu em 1982. O Grupo Garantia, liderado por Jorge Paulo Lemann, Márcio Teles e Carlos Alberto Sicupira, assumiu o controle. Eles trouxeram o capitalismo de eficiência, metas agressivas, corte de custos impiedoso e a cultura de resultados acima de tudo. Sobre esse triunvirato, que também fundou a AB InBev e controla gigantes como a Burger King e Kraft Heinz, as Americanas deixaram de ser apenas uma loja para se tornarem um símbolo de poder global. Mas atrás da fachada de eficiência impecável, uma engenharia financeira perigosa começava a ser montada. Nos anos 90 e 2000, a Americanas parecia imparável. Joint ventures com Walmart, pioneirismo no e-commerce com Americanas.com em 1999 e aquisições agressivas como a Shoptime e a Submarino. Em 2006, nasceu a B2W, uma gigante focada no digital. Em 2021, no que parecia ser o auge da maturidade corporativa, a B2W e as lojas americanas se fundiram para formar a Americanas S.A. Foi nesse momento, Lemann, Teles e Sicupira deixaram de ser controladores formais para se tornarem acionistas de referência. Na teoria, eles se afastavam do dia a dia. Na prática, a cultura que eles implementaram e os executivos que eles treinaram continuava operando a máquina. 2021 foi o melhor ano da história da empresa. Ela era a 4ª maior varejista do país. O mercado aplaudia o que parecia ser o início da internacionalização. Mal sabiam eles que os lucros apresentados eram em grande parte uma ficção contábil alimentada por um segredo que estava prestes a explodir.
Em setembro de 2022, após 3 décadas de uma gestão considerada inquestionável, Miguel Gutierrez deixava o cargo de CEO da Americanas. Para o mercado, era uma sucessão planejada. O escolhido para substituí-lo era Sérgio Rial, um executivo com reputação de mão de ferro no setor bancário, vindo do Santander. Rial assumiu em 1º de janeiro de 2023. O que se seguiu foi um dos episódios mais surreais da história corporativa mundial. Apenas 11 dias após vestir o crachá de diretor, Rial pediu demissão. Mas ele não saiu em silêncio. Ele convocou uma teleconferência que enviou ondas de choque por toda a Faria Lima. Ele havia descoberto um erro contábil de 20 bilhões. A velocidade da saída de Rial e o silêncio da gestão anterior transformaram o erro em uma suspeita imediata de fraude sistêmica. Para entender o tamanho do crime, precisamos entender o mecanismo usado para ocultá-lo. O risco sacado. Na teoria, é uma estratégia legítima e comum no varejo. Funciona assim: a Americanas compra produtos de um fornecedor, como a Samsung ou a Nestlé. Em vez de esperar 90 dias para receber, o fornecedor quer o dinheiro agora. Então, entra o banco. O banco paga o fornecedor à vista e a Americanas passa a dever ao banco, pagando depois com juros. Mas onde estava essa fraude? Durante anos, a diretoria da Americanas registrou essas operações como dívidas de fornecedores, mas na realidade eram empréstimos bancários. Ao não registrar os juros acumulados e a natureza real da dívida, eles inflaram artificialmente o lucro da empresa e esconderam o endividamento real. O rombo, que começou em 20 bilhões, saltou para 43 bilhões, quando os juros de anos de manobras foram finalmente somados. A empresa estava literalmente operando no vermelho, enquanto distribuía bônus milionários para seus executivos baseados em lucros fictícios. O anúncio foi como uma bomba atômica no mercado acionário. Cerca de 16 mil credores foram atingidos, de grandes bancos a pequenos produtores de ovos de Páscoa. As ações, que fecharam a R$ 12 em um dia, desabaram 77% na abertura seguinte, batendo 2,72 centavos. Os maiores prejudicados foram os pequenos investidores. Cerca de 54% das ações da Americanas estavam pulverizadas no mercado. Eram mais de 130 mil CPFs. O contágio atingiu quem nem sequer sabia que investia na empresa. Existiam 1.057 fundos de investimento com exposição a Americanas. O caso mais emblemático foi o do Nubank. O fundo Reserva Imediata, vendido como um porto seguro, detinha debêntures, título de dívida da varejista. O resultado? Pessoas que buscavam segurança viram seu rendimento ficar negativo, que forçou o banco digital a dar explicações públicas. A revolta nas redes sociais foi imediata. O Instituto Brasileiro de Cidadania iniciou uma ação judicial alegando que a Americanas agiu com informações enganosas e atos ilícitos. Foi um erro grosseiro de contabilidade ou uma fraude planejada para enriquecer o topo às custas da base. Em 2026, as evidências que surgiram depois não deixaram margem para dúvidas. À medida que o comitê independente começava a escavar os destroços, um fato perturbador veio à tona. O banco BTG Pactual, um dos maiores credores e o primeiro a partir para o ataque jurídico, levantou uma evidência de má-fé absoluta. Entre junho e outubro de 2022, apenas alguns meses antes da bomba estourar, diretores da Americanas venderam 223 milhões em ações da própria companhia. No mercado financeiro, isso tem um nome: insider trading. O alto escalão já sabia do rombo impagável, enquanto o investidor comum comprava o que em breve seriam papéis sem valor. Foi uma corrida apressada para evitar o próprio prejuízo. A Americanas teve que abrir os livros. 7.720 credores e uma dívida consolidada de 41,2 bilhões. Desses, 15,2 bilhões eram fruto direto da manobra de risco sacado com os 5 maiores bancos do país. A recuperação judicial funcionou como um escudo de aço para a empresa. Para não perderem tudo e evitar um colapso sistêmico no crédito brasileiro, os bancos aceitaram um acordo amargo em novembro de 2022
2023, uma injeção de capital de 24 bilhões. O trio de ferro injetaria 12 bilhões e os bancos aceitariam transformar 12 bilhões da dívida em ações. Ou seja, os bancos deixaram de ser credores para se tornarem sócios. Em 13 de junho de 2023, pressionada pelas evidências, a própria Americanas foi a público admitir o que todos já sabiam: foi fraude. O mecanismo envolvia os contratos de VPC. A empresa criava contratos fictícios com fornecedores, eles lançavam no balanço que iria receber bilhões em verbas de propaganda, que na verdade nunca existiriam. Eram números artificiais injetados no sistema. O olhar do público estava voltado para o topo. Eles negaram qualquer conhecimento das dívidas e que confiavam plenamente nos executivos de alta reputação. Nós somos tão enganados quanto vocês, mas para o mercado essa explicação não colou. Eles alegaram que a PwC, a gigante global de auditoria, nunca apontou irregularidades. A PwC, por sua vez, refugiou-se no clássico "não comentamos casos de clientes". O contrato foi rescindido em junho e a BDO assumiu o lugar. Em junho de 2023, o Congresso Nacional abriu uma CPI. O atual presidente da companhia, Leonardo Coelho, apresentou provas e e-mails trocados pela antiga diretoria que mostravam o esforço deliberado para esconder o prejuízo. 40 bilhões é a dívida, 20 bilhões é a fraude pura e simples, explicou ele. O relatório final da CPI terminou sem indicar um único culpado. Apesar de admitir que houve fraude, o documento não citou nomes, nem fez acusações diretas aos controladores ou aos executivos do topo. Enquanto o processo se arrasta em 2026, muitos desses executivos vivem em mansões no exterior. Se os diretores saíram ilesos, o mesmo não pode ser dito para o andar de baixo. Investidores que perderam praticamente tudo que haviam investido durante sua vida. A dívida trabalhista da Americanas ultrapassou os 64 milhões, afetando funcionários que dedicaram décadas à marca. Ainda pior é o impacto nas micro e pequenas empresas. Cerca de 109 milhões da dívida pertencem a pequenos fornecedores que não têm o fôlego dos grandes bancos. Foi o fim da linha. Muitos fecharam as portas, demitiram funcionários e viram o sonho de uma vida ser roubado. O buraco negro da Americanas sugou mais do que apenas dinheiro. Sugou a confiança no mercado brasileiro. Bancos, agora escaldados, tornaram os empréstimos mais difíceis para outras empresas, sufocando ainda mais a economia. Uma empresa pode realmente se renovar sem que os culpados pela sua destruição tenham sido punidos? Em 2026, as lojas continuaram abertas. As prateleiras estão lá, mas a marca carrega um estigma que nenhuma campanha de marketing pode apagar. O caso Americanas é a prova que no capitalismo de compadre, o lucro é privado, mas o prejuízo é sempre socializado. Enquanto você assiste a esse vídeo, os processos continuam em trâmite. Os culpados continuam desfrutando de fortunas acumuladas durante anos de fraude, e as vítimas continuam na fila da recuperação judicial, esperando por migalhas. A Americanas não foi apenas uma falha contábil, foi o maior teste de integridade da história do Brasil, e até agora o sistema falhou miseravelmente. O varejo brasileiro já tem histórico longo de enganar o consumidor com promoções. Se você foi uma das vítimas da fraude contábil, talvez também tenha sido vítima da metade do dobro. Assista o nosso vídeo sobre a verdade sombria por trás da Black Friday no Brasil e entenda como o sistema é desenhado para você sempre perder. O vídeo está na tela. Deixe seu comentário, seu like e se inscreva no canal Nexus Infinity. Esse foi mais um episódio, um forte abraço e até a próxima.